deixou um pouco de lado a preocupação muito com o banco, porque a gente já chegou num nível de banco hoje bem robusto de tecnologia, mas não ficou tão mais afunilado, a pessoa começou a desenvolver. E isso permitiu a essas escalas, que é o que surgiu as startups. Elas surgiram dessas dinâmicas, que um único desenvolvedor projetava tudo, projetava o banco de dados, projetava a lógica de negócio, o back-end e o front-end, né, fazia as interfaces. Então, acho que o desenvolvedor começou a ser aí, né? Então, a gente começou a ter uma associação de responsabilidade em cima do desenvolvedor. Da mesma forma que isso foi benéfico para a tecnologia, que permitiu com que uma única pessoa pudesse dar conta de todo o processo, a gente quis evoluir muito rápido na tecnologia, que daí é onde que gera os gargalos, que as pessoas que não dominam a tecnologia acham que é um bicho de sete cabeças, e às vezes ficam frustradas quando passam para desenvolvedores, porque a gente quer realmente cobrar uma responsabilidade de todas essas áreas de uma única pessoa. Então eu falo que assim, existe essa separação, por isso que a gente brinca que fala que existe o programador, é aquele cara que dá dor de cabeça, e existe o desenvolvedor de fato, que é um cara que pensa mais, ajuda a planejar o propósito, está muito mais inserido com uma ideia de um produto que gera valor para ele. Você perguntou assim da pessoa que quer começar, né? Cara, tem várias formas de começar. Eu acho que a primeira coisa para a pessoa saber se ela vai gostar um pouco da área é ela começar a olhar um pouco de lógica. E ela pode começar a olhar no dia a dia dela, né? Coisas que fazem sentido, começar por observação. Eu acho que é o melhor momento para ela começar por observação. Como é que essa água fez para chegar até aqui? Como é que será que foi o desenvolvimento? Por que essa garrafa tem essas ranhuras? É um pouco lógico, vai ter um motivo por causa disso. Por que a caneca tem esse formato? Por que ela tem esse pegador? Por quê? Porque foi feita pensando em líquidos quentes, e então o pegador facilita que as pessoas não queimam a mão. Se ela começar a evoluir o processo de lógica, isso já vai fazer um mega diferencial dela lá na frente. Porque a gente vê hoje muitas pessoas que estão na área de tecnologia que ele fica esperando uma tarefa para ser executada. Aí eu falo que ele é o task killer. Ele simplesmente quer pegar e tirar da frente. Você manda a tarefa para ele, ele nem interpreta direito, ele executa do jeito que vem, e isso gera gera o desenvolvedor ruim, vamos dizer assim. Programação basicamente é matemática? Eu falo que é um pouco mais, assim, a matemática é o começo de tudo, mas é mais o bom desenvolvedor, ele é a questão da observação com lógica, entendeu? Por que as coisas são assim, é aquele que é incomodado com como que as coisas são feitas e tenta fazer de uma forma melhor, esse é o bom desenvolvedor. Por isso que até eu gosto muito mais quando a pessoa é de uma área de negócios e ela tenta migrar para programação, que é igual pensar na digitação. Antigamente não era obrigatória a digitação? Sim. A gente não falava do inglês, que as pessoas falam da dificuldade, e hoje as pessoas sabem que, de certa forma, é importante para ela. Sim. A programação é a mesma coisa na minha cabeça. Assim, se a pessoa ela se desenvolver numa área e ela usar a tecnologia para promover aquilo, ela vai ter muito mais sucesso do que a pessoa que só pegar como se a programação fosse hard skill. Né? Então, começar eu falo, questão, primeiro, gostar, obviamente, de lógica, gostar desse desafio, gostar de ficar parado, né? Gostar de ouvir música, porque a vida de programador normalmente é com um headset na cabeça e gostar de dormir tarde, né? Porque é outra preocupação. Se essa pessoa tiver essas habilidades, ela pode ser um ótimo desenvolvedor. Meio caminho andado. Linguagem. A gente tem um processo evolutivo muito natural. Vou dar o exemplo daqui da região nossa e como que isso mudou ao longo do tempo. E depois o que o mundo em si está vendo, né? Como eu falei, o desenvolvedor ele está mais voltado para quê? Para ver algumas linguagens que atendiam primeiro localmente. Quando vê a questão da pandemia, ele começa a atender fora, ele começa a mesclar um pouco mais. Aqui na região, alguns anos atrás, a gente vinha muito forte uma linguagem chamada PHP. De fácil aprendizado, praticamente é uma instrução escrita que quero fazer tal coisa e ela tem. Por ela ter sido criada pela comunidade, por ser mantida de código aberto e tal, então ela gerou muita documentação e muita dúvida, de tipo assim, resolvida já na internet. Então você basicamente, no começo era muito difícil de você encontrar os problemas, porque normalmente você era pioneiro quando dava o problema, mas hoje em dia você digita no Google, mesmo em português, e você encontra muito facilmente alguém que teve o mesmo problema e a forma com que ele resolveu. Então hoje em dia ser um programador nesse aspecto está muito fácil. Depois da linguagem do PHP, é uma linguagem que deu um boom muito forte. Teve outras linguagens antes, eu estou falando de, sei lá, menos de 10 anos atrás, aqui, de mudanças de tecnologia. A gente teve agora, a gente está na onda, teve a onda do Java, né, que é uma linguagem, e a gente está numa onda muito forte aqui no Brasil do JavaScript, que tinha uma notoriedade muito grande pela questão de ser orientada a evento. O que quer dizer orientada a evento?
Quando você clica num site, ele já te responde imediatamente, né? Você vê sem parecer que está recarregando a tela, sem que está mudando de página, alguma coisa assim, que você tem que abrir multi-abas. Você clica, ele mostra na própria tela, interage com você de uma forma muito mais interessante. Isso é orientação a evento. E a gente viu o JavaScript dar um boom porque ele gerava essa possibilidade dentro dos navegadores, né? O Google previu isso, criando o Chrome justamente para poder aceitar essas aplicações que eram mais robustas, né? Então ele estava prevendo isso quando ele criou o mecanismo do Chrome. E aí com essa tecnologia, o que faltava para ela, porque ela era ótima para visual, para interatividade e tal, mas ela não acessava banco de dados. Ela não fazia o papel do back-end. Até que um belo dia um desenvolvedor foi lá e criou isso para um evento de um hackathon, para acelerar o processo de coisa, porque se ele só dominasse uma única linguagem, facilitaria a vida dele. Eu não preciso aprender 3, 4 linguagens, uma para o back-end, uma para o front, uma para o banco de dados e tal. Ele criou uma abstração e conseguia fazer a conexão com o banco de dados, conseguia conectar via essa linguagem com o banco de dados, e aí ele gerou um acelero no desenvolvimento, porque ele só precisava aprender uma linguagem. E começou até com eventos de maratona de desenvolvimento. Então, essa linguagem se tornou muito popular. E ela está em alta. Essas linguagens, elas se comunicam entre elas? Todas elas é possível se comunicar. Elas, às vezes, não se comunicam diretamente. Mas hoje você consegue fazer integrações entre elas via API. O que é a API? Você tem um back-end que retorna de uma forma de dados, uma estrutura de dados que o outro lado consegue consumir esse recurso. Então, você fala, tipo, um texto, outro texto do outro lado. Um lado recebe o dado, esse texto, o outro lado envia esse texto. E elas começam a se comunicar. E hoje, praticamente, quase todas as plataformas mais robustas, né, as tecnologias, acontece esse mix de tecnologia. Começou sendo desenvolvida com JavaScript, mas houve uma necessidade de multiprocessamento, foi para Python, e ela se converte. Né, o Nubank utiliza 3 ou 4 tecnologias por trás, né? Mas é mais Python, né? Não, eles têm Elixir, eles têm JavaScript, eles têm Python, eles têm um monte de outras linguagens, entendeu? Na estrutura deles. E aí, não deveria se diferenciar um programador porque ele sabe um monte de linguagens. E sim porque ele é pela capacidade de resolver problemas. Né? Se absorve um novo problema, ele consegue resolver. Então essas são as linguagens que estão vindo muito forte. Aí no Brasil agora está tendo uma onda muito legal também com o Python, principalmente porque a gente está vendo bastante coisa com IoT, processamento de imagens, drones, né? Então essas tecnologias acabam tendo uma demanda de processamento e o Python se mostra melhor, o Elixir vai nessa mesma linha. Mas fora do Brasil, tem duas coisas que estão sendo muito cobradas dos desenvolvedores. Primeiro, que eles consigam também pensar em arquitetura, né? Porque vocês viram que a Amazon caiu, né? Não. Sim, a Amazon caiu e parou praticamente todos os bancos, o iFood, Rappi, esses dias atrás. A infraestrutura deu um prejuízo absurdo. Erro de arquitetura, deu um problema de arquitetura, teve um problema e sofreu. O próprio Facebook, né? O Facebook foi a mesma coisa. O Facebook foi mais engraçado, né? O Facebook, todo acesso ao Facebook, eles estavam todos em home office, né? Todo o acesso deles, a autenticação era pelo próprio Facebook. Eles nunca pensaram que o Facebook poderia cair a ponto de nível que estava, porque eles não conseguiam acessar o prédio. Então, assim, a tecnologia foi tão restritiva, porque o acesso ao prédio, a autenticação, era pelo próprio Facebook. O aplicativo estava fora. Como é que você acessava o prédio? Nossa. Então, assim, ali foi um problema mais grave. E vocês estão vendo que está sucessivo. O iFood, esses dias atrás, teve 4% da base, não é 4 mil, 4% da base modificado os nomes das lojas. Eu vi, isso eu vi. Então, tudo por quê? Erro de arquitetura. Então, você vê lá fora a cobrança pelo desenvolvedor, pensando em arquitetura, de escala, essas coisas, a exigência está muito maior. Então, a gente está falando de Kubernetes, a gente está falando de Circle CI, a gente está falando de várias outras tecnologias, que aqui é uma sopa de letrinhas, né? Aí vai parecer doido. Mas não precisa sair correndo atrás disso aí, porque aqui no Brasil, assim, está começando agora essa onda, mas, de novo, se o cara tiver uma boa lógica, ele pode pegar a linguagem que for, que as empresas vão dar trabalho para ele. Sim. Porque é isso que faz mais diferença, é a capacidade de resolver problemas. Eu vi, acho que no Brasil, mais de 400 mil vagas, né? Da demanda de... Tem muito mais, cara. A gente tem mais de 1 milhão de pontos de trabalho hoje aberto no Brasil. Só para a área de tecnologia. Só para essa área? Só para essa área. A gente tem uma demanda muito grande. Por quê? Eu pego pessoas que não estão tão prontas para o mercado para produzir código
mas eu preciso porque o investidor botou grana e eu preciso queimar esse recurso e eu preciso fazer a entrega porque eu me comprometi com um monte de features, né? E o cara tem que contratar, tem que dar um jeito. Então Eu vi empresas que estão comprando outras empresas. Acquisition, só para pegar o time desenvolvedor, que assim, faz totalmente outra coisa, só para pegar o time. recente aqui né? agora, né, aqui na região, né? Chama-se Hiring Acquisition esse processo. Você compra por causa das pessoas, do time, e não por causa da solução.